nossa sexta com Kardec, cujo tema família, mãe, maternidade, começando pela Denise Carreiro, nossa companheira aqui da casa, trabalhadora, estudiosa da doutrina. Boa noite. Falando em família, nós pensamos no que Kardec nos trouxe na questão 696. Kardec, então, nos informa que a família é aonde as pessoas têm a oportunidade de experimentar a evolução e que, se não fosse a família, nós estaríamos vivendo na época da animalidade. Nós sabemos que existem espécies de animais monogâmicos, espécies que cuidam de sua prole. Nós, como seres humanos, então, temos uma obrigação maior. É responsabilidade do casal o cuidado com os filhos. E a família é um local de treinamento, onde Deus nos dá a oportunidade de aprendermos várias coisas, aprendermos e exercitarmos o amor, a caridade, o respeito, aprender a ceder, que é tão difícil. Então, várias questões que são importantes no nosso dia a dia, é na família que nós vamos exercitar, aprender, aprimorar. E com relação às crianças, nós sabemos que ao reencarnar, segundo informações do Livro dos Espíritos, nós passamos por um período de perturbação. E, ao reencarnar, essa perturbação vai diminuindo com o correr dos anos e a nossa personalidade vai aparecendo. Personalidade esta que é formada através das várias encarnações. Então é necessário aos pais manterem-se atentos a esta personalidade, porque é na época da infância que se fazem as correções necessárias. E é muito bonito pensar que, dentro de uma família, o papel da mulher é emprestar o seu corpo para que as pessoas possam ter, os espíritos possam ter oportunidade de estar reencarnados. E estar reencarnados é ter a oportunidade de evoluir, de melhorar, de cumprirmos o desígnio que Deus nos concede, que é a perfeição. Então, a beleza disso, a mulher cede o seu corpo para que esse espírito reencarne. Então, na infância, nesse estado de retomada da personalidade, existe a necessidade de trabalho conjunto. Por quê? Porque ao pai cabe determinadas tarefas em relação à criação dos filhos, à mãe cabe outras. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje em dia? Muitas famílias que terceirizam esse cuidado. Terceirizam para a escola, terceirizam para funcionários. Só que
quem vai ser cobrado por essa atuação, por essa função, são os pais. Não é a escola, não é o funcionário. A escola tem o papel da instrução, mas é a família que cabe à educação. Então, além dos cuidados físicos, cabe aos pais a orientação e a educação. E quando me convidaram para fazer esse tema, eu fiquei pensando nessas fases da criança e no papel da família em relação a isso. Então, quando reencarna um indivíduo na fase infantil, no começo da infância, enquanto bebê, os cuidados são ainda mais braçais, digamos. É a amamentação, é o cuidado com a higiene, é o cuidado com a saúde, é manter as vacinas em ordem. Então, cuidado mais a nível do corpo, porque sabemos que os bebês são muito suscetíveis a doenças e possuem um organismo ainda muito frágil. Aí a criança vai crescendo e já mudam as preocupações, vem a fase da alimentação, vem a fase dos primeiros passos, as gracinhas, e é aí que então nós temos que começar essa atenção maior. Porque muitas pessoas se enganam na época que as crianças ficam bonitinhas e fazem graça e acabam permitindo determinadas coisas por achar bonito. E que, na verdade, isso acaba fazendo com que aquela criança aprenda determinadas situações que não são interessantes para a sua vida. Depois vem a escola, vem a fase da socialização, aonde os pais têm que estar mais atentos ainda. Como vai se dar essa socialização? Será que a criança aprendeu a respeitar o amigo? Será que a criança bate no companheiro? Como que é essa criança na escola? É importantíssimo que os pais participem desse momento, indo nas reuniões, sabendo como aquela criança está na escola, como que ela se coloca naquela comunidade. Depois vem a fase da adolescência, fase onde os pais precisam estar mais atentos ainda. Fase onde os adolescentes acham que os pais são ultrapassados e obsoletos, que eles sabem tudo, que eles já são adultos e conseguem cuidar de si mesmos. E aquela época onde as mães fazem as perguntas: onde você vai? Com quem você vai estar? Chegue em casa na hora certa, leve um agasalho. Perguntas que todas as mães acredito que fizeram quando seus filhos estavam na adolescência. E tanto na infância quanto na adolescência existe um papel primordial, importantíssimo: apresentar Deus para as crianças e adolescentes. Não podemos nos esquecer dessa função. Trazer as crianças para a evangelização infantil oferecido aqui na casa. Tem os grupos de jovens, estimular as crianças a ter esse contato com a religião, importantíssimo. E é isso que vai dar a base e até
auxiliar os pais na criação desses espíritos. E depois chega a fase onde o indivíduo vai para a faculdade, primeiro emprego, e aí a fase difícil também, que é a fase do desapego. Muitas das mães sentem até tristeza, tem até a síndrome do ninho vazio, onde é muito difícil quando os filhos vão para outra cidade, às vezes para outro estado e às vezes até para outro país. E os pais têm que exercitar esse desapego, esse desprendimento, porque afinal são espíritos que estão temporariamente sobre os cuidados dos pais, mas que eles têm que ter o seu próprio caminho, seu próprio destino, seu próprio aprendizado e o seu próprio desenvolvimento. Afinal, o desenvolvimento é individual. E a beleza da vida está no depois. Porque assim como nós cuidamos das crianças, dos bebês, quando nós nos tornamos velhos, idosos, nós muito provavelmente seremos cuidados. Então, Deus, na sua sabedoria, criou tudo perfeito e fez com que um ciclo fosse completo. Cuidamos e somos cuidados. E isso tudo nos demonstra o amor de Deus e esse exercício desse amor se dá também na família. É na família que nós vamos exercitar e tentar fazer aquilo que Jesus nos recomendou, amar ao próximo como Jesus nos amou. Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouco, completando o que a Denise falou, né, sobre ser mãe. Deixa eu pegar aqui o controle que eu vou girando. Muitas vezes a gente recebe, né, nos dias das mães, né, a gente recebe muita coisa sobre mãe, né? Eu recebi esse charge e eu achei incrível. Que quando nós caminhamos pelo bosque, né, o Snoopy está falando, nós precisamos estar preparados para emergências. Há um chamado especial que precisamos quando a gente precisa de ajuda. Prestem muita atenção. Mãe né? Então, a mãe é a salvadora da pátria, né? Em todas as situações, né, na nossa vida, não importa, né? Não importa a nossa nacionalidade, não importa em que país que a gente vive, mãe é mãe, né? Não importa o que seja, né? Eu não estou achando aqui. Então, eu acredito que de todas as experiências na jornada da Terra, todas as situações que a gente vive aqui na Terra, a que mais facilita a nossa evolução é ser mãe. Então, eu acredito que dentro dessas experiências, a personalidade de mãe traz um engrandecimento para o espírito que reencarna como mãe. Então, entre todas as qualidades que a mãe desenvolve como espírito, né, então ela reencarna, ela, de certa forma, tem filhos, não importa de quem sejam esses filhos, se são dela, se são de outros, ou se são das circunstâncias da vida, né? Porque tem mães de todos os tipos, né? Ela adquire muitas qualidades na minha maneira de pensar. Pela minha própria experiência, eu sei que é assim, né?
E eu tentei fazer uma lista de possibilidades. Então, eu procurei em vários autores, né, o que é que eles falavam, e se batia com aquilo que eu imaginava também. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente aprende a desenvolver quando a gente é mãe é ter paciência, né? A gente tem paciência quando o filho está na nossa barriga durante 9 meses, a gente tem paciência em esperar o desenvolvimento dessa criança, como a Denise falou, que está crescendo, que vai para a escola, que caminha, né? Que usa o banheiro pela primeira vez, né? Que tem a letra e as dificuldades. Depois, mais para frente, quando ele entra na maturidade e na adolescência, a gente tem que ter paciência quando ele está na fase adulta, porque filho é para sempre, né? Dura para sempre, não tem jeito. Então, ele está lá na fase adulta, ele casa, ele tem filhos e a gente continua sendo mãe, né? Então, acho que paciência é a primeira característica que a gente aprende a ter, né? A segunda, ou uma delas, né, é a consciência de Deus. Eu acredito que entre as lágrimas e os sofrimentos que a gente tem quando a gente é mãe, né, eles são todos os dias transformados quando nasce um dia novo, né? Então a gente tem uma consciência muito grande, muito diferente do que é Deus, depois que a gente se torna mãe, né? A gente vira aquilo que é o segundo, a outra qualidade na lista, que é uma força descomunal, né? A gente adquire uma força que a gente não sabe aonde existe, onde cabe tudo isso dentro da gente, né? A gente carrega a criança no colo, é a força física, a gente tem que ter força emocional, porque as coisas acontecem e se não for a gente segurar, quem é que segura a barra, né? E mental também, né? É a força espiritual que dirige a casa, que monta o culto, que vamos para o centro, que tem que falar de Jesus, né? Então, é aquela força descomunal que a gente olha para trás quando a gente era adolescente e fala, nossa, como é que eu consegui chegar onde eu estou, né? E, além disso, sentimento muito forte de preservação. Então, qualquer coisa que acontece, embate na nossa vida, primeira coisa é pensar nos filhos. Ai, meu Deus, e meus filhos, como que vão ficar se acontecer alguma coisa comigo, né? Então, é um sentimento, assim, de preservação muito grande. O primeiro pensamento é sempre para os filhos, né? Ser mãe também, eu acredito, que me deu muito equilíbrio nas horas mais difíceis da vida. Então, qualquer situação que acontecia na minha vida, eu acho que todas as mães aqui presentes devem estar pensando da mesma forma, né? A gente tenta buscar o equilíbrio em qualquer situação. Por quê? Porque a gente é uma força geradora dentro do nosso lar, querendo ou não querendo, né? E a outra coisa é a quebra de preconceitos. E visão do mundo se torna muito mais aberta para a realidade e sem distinção. Porque dentro da nossa casa, eu sempre falo isso para os meus filhos, a coisa mais difícil é educar uma criança, é saber o que quer fazer com aquela criança, né? Porque Deus devia ter feito assim, esse daqui nasce com manual e ele nasce e fala, toma aqui, é assim que você tem que me educar, né? O segundo nasce e fala, toma aqui, é assim que você tem que me educar, mas não é assim que acontece. A gente vai na tentativa e erro. Fez isso com esse, não dá certo com o segundo, não dá certo com o terceiro, aí tem que voltar para trás, né? Então, a gente começa a ter uma visão de mundo muito distinta. A gente sabe quem precisa mais, quem precisa menos, quem a gente tem que estar muito perto, né? Quem que a gente pode soltar, não é assim? Então, não faz distinção, né? A gente amplia a capacidade que a gente tem. Outra característica que eu acho que toda mãe tem é a renúncia, né? A gente deixa de determinar os meus desejos, que podem ser sempre deixados para trás, isso sem problema nenhum, né? Então, eu quero uma coisa, mas vem um pede uma coisa, outro pede outra, eu cedo, porque sem problema nenhum eu renuncio, né? E antigamente, quando a gente não tem filho, acho que é um pouco mais complicado a gente fazer isso, né? E eu também acredito que ser mãe dá uma qualidade da gente de ser artista, né? Pode achar brincadeira, mas é sério, né? Muitas vezes a gente oculta sentimentos próprios, né, para que o filho não se deprecie junto com a gente, né? E outras vezes a gente finge uma brabeza, quando ele precisa levar um puxão de orelha, né? A gente finge uma brabeza, mas por dentro está morrendo de rir, né? Das peraltices, das coisas que eles aprontam. Então, a gente se torna um artista, né? Outra coisa que eu acho que
mãe aprende sempre ter uma confiança e um agradecimento a Deus e aos amigos espirituais por tudo e toda hora. Né? Acredito que todas as mães, elas têm assim a prece na ponta da língua, né? Até tem espíritos que falam que uma prece de mãe nunca é resolvida na hora, porque sabe que mãe é mãe, né? E a gente começa a criar aspirações superiores na nossa vida, porque a gente quer o melhor para aquele que está ali perto da gente. Então, sem querer, a gente começa a ver o mundo de uma forma muito mais leve, né? A gente começa a ter uma perda da ilusão das coisas mundanas e um reconhecimento do que é as verdadeiras joias na nossa vida. Então, eu acho que assim, a gente começa a nos preparar melhor para a espiritualidade. E também uma responsabilidade muito grande perante a vida. Sabendo que os filhos, qualquer que sejam as situações que nós temos, né, como eu já disse, eles são empréstimos que a providência divina deu a nós. Então, sobre nossa responsabilidade. Então, querendo ou não querendo, a gente acaba adquirindo uma responsabilidade muito maior, né? Outra coisa que a gente aprende quando é mãe é o trabalho incessante, o devotamento. A gente não pode ter preguiça, a gente não espera nada em troca. Né? Então, o que a gente faz é somente fortalecer os músculos e dar força para os bichinhos voarem. Esse é o nosso papel, né? E estimular a criança ou adolescente, a gente sabe que errou, mas você não pode, você tem que estimular, né? E enaltecer, mesmo sabendo a dificuldade que ele passa. Então, tem a dificuldade, né? Não consegue fazer aquilo? Não, tá muito bom, vamos para frente, né? Então, você tem que estar sempre nesse papel de fomentadora do bem, né? Daquela criança. Aprender a orar, falo assim, é cedo, é tarde, à noite, sem parar, né? E viver numa alegria intensa com Jesus, porque Ele que é a nossa força e o nosso poder por detrás de tudo. E ter esperança. Vocês já viram mãe sem esperança? Né? Vocês já viram alguma mãe sem esperança? Né? Todas as mães têm muita esperança, né? Sempre. Né? Nunca acaba a esperança. Né? Outra coisa que eu penso que dessa lista imensa, que eu acho que todo mundo aqui deve pensar milhares de coisas, né? É que a gente é exemplo, né? A gente tem que ser honrado, a gente tem que ter o cuidado, a gente tem que ter postura moral, porque nós somos exemplo para aqueles que nos foram dados por Deus, né? Dentro dessa lista imensa, o Emmanuel fala assim, que ser mãe é ser uma pessoa corajosa, porque ela aceita um tesouro que Deus coloca em suas mãos com a responsabilidade de transformá-lo, ajudando a desempenhar um papel determinado na construção de si próprio, em benefício comum. Então, olha a responsabilidade das mães, né? É ser corajosa. E a partir dessa lista longa, e não tem fim, né? Eu pus as coisas que eu acho que me ajudaram a crescer como espírito, imortal que sou. Eu acredito que pode ter muitas coisas boas, como pode ser também ter muitas coisas ruins. Por exemplo, eu sou muito controladora, e isso daí, ter filho me ajudou a ser mais controladora ainda. Então, tem coisas que é ruim também, né? E a mulher, ela tem essa possibilidade de ter a chave da vida. Em qualquer circunstância, como eu já disse, sendo filho meu, que veio da minha barriga, sendo filho de outro, ou sendo as situações que a gente coloca como sendo a protetora de alguém, né? E permite a possibilidade de reencarnação, do cuidado e do amor em qualquer papel desenvolvido. E não é só a mulher, né? Então, hoje, mais ainda, né, a família faz muito esse papel. Ela é dividida com o parceiro, com a parceira. E como um escritor, o Rubem Alves, escreve, ele fala assim que a família, ele fortalece a musculatura das asas para que a pessoa possa voar quando o vento soprar, né? A Denise falou da síndrome do ninho vazio, né? A mãe sofre quando o ninho sai, o bichinho sai voando, né? Mas faz parte da natureza, nós voamos também, né? E quando chegar um dia que foram testar a nossa dignidade humana e falar, ó, vamos fazer o teste da tua dignidade. O Emmanuel fala assim, a gente tem vários exames para vencer.
Então, a gente colocando os valores morais entesourados na nossa alma, seja paciência na adversidade, resistência na dor, fé nos instantes de incerteza e generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho, nós vamos estar fortalecidos. E com certeza a gente vai passar muito bem pelos exames, né? E muitas vezes o amor e o perdão no coração, né? Eu acho que não existe papel melhor dentro de uma família do que a possibilidade de ser mãe. Tem gente que fala que chega na fila da reencarnação, fala que vai vir como mulher, fala, eu volto lá para trás, né? Brincando sobre isso, mas ser mulher é muito bom, né? E aqui só para finalizar, porque o tempinho é sempre curto quando a gente faz o Sexta com Kardec, eu trouxe um verso que eu achei maravilhoso naquele livrinho Mães, do Chico Xavier, com autores diversos. Então, começa assim: Rua, rua, infeliz que me ensombraste o nome. Clama o pai a rugir para a filha que implora. Não me expulses, meu pai, temo a noite lá fora. E ele mostra o punhal na fúria que o consome. Voa o tempo a rolar, sem que a vida o retorne. Ele desencarnado, ansioso e triste agora. Traz à filha exilada o coração que chora. Espírito a sofrer, em sede, chaga e fome. Ele expulsa a filha, depois desencarna, e no mundo espiritual se revela assim um sofrimento atroz. Ela lhe sente a dor através da lembrança e dá-lhe um corpo novo, ante a luz que o descansa, nos fios da oração em celeste rastilho. E mais tarde, no lar que os apacenta e acalma, ele diz, minha mãe, doce mãe da minha alma. E ela diz a cantar, Deus te abençoe, meu filho. É a oportunidade da reencarnação. Então, quantas desavenças nós não conseguimos resolver, né, nas reencarnações que nós temos, né? Quantas facilidades nós temos, né, de conviver com as pessoas e transformar o ódio, a mágoa, o rancor em amor. Não podia deixar, porque eu pus várias fotos de crianças, de pôr minhas crianças também. Muito obrigada, boa noite. Bem, a Denise iniciou esse nosso bate-papo da noite, falando sobre maternidade, um pouquinho sobre família, a Vânia falou sobre mãe, e eu especificamente vou falar um pouquinho sobre família. Família que vem mudando ao longo do desenvolvimento da civilização. Se nós pegarmos ao longo do tempo o conceito de família, como as famílias elas eram constituídas e como elas são constituídas hoje, nós vamos ver uma grande mudança, uma grande alteração. Então vejam só, definição de família, buscando no dicionário, buscando na internet, existem muitos conceitos a respeito do que seja família. Então, pela Wikipédia, família é um agrupamento humano formado por indivíduos com ancestrais em comum e ou ligados por laços afetivos. Então, pode ser, pelo que a gente entende, pode ser famílias com laços consanguíneos ou não, apenas por afetividade, formam uma família. E que geralmente vive numa mesma casa, constitui uma das unidades básicas da sociedade. Nesse outro site, é um site, ele chama Conceito. Lá a gente pode achar conceito para tudo. Então a gente vai lá e busca o conceito de família, e ele fala exatamente isso que eu estava dizendo, que o conceito de família hoje, ele é bastante amplo, porque pode ter aquela família tradicional, nuclear, o pai, a mãe, os filhos, né? Depois pode ter aquela família em que o pai ou a mãe falece e aí o cônjuge que continua encarnado se casa com uma outra pessoa, tem mais filhos e vai constituindo uma outra família.
Agora, família na visão espírita. Né? O que os espíritos dizem para nós a respeito da família, a importância e a responsabilidade. O lar terreno, na visão espírita, representa oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas. Na família, aprendemos muito e exercitamos muito o nosso desenvolvimento, propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências, espíritos afins, que já podem ter vindo inúmeras vezes junto naquela família, porque se gostam, se respeitam, tem um afeto, uma dignidade entre eles, mas também o devido reajuste com os desafetos de existências passadas. Então, a gente nota muitas famílias, a existência, o relacionamento é extremamente conturbado, difícil, entre marido e mulher, entre pais e os filhos, enfim. Porque ali estão espíritos que durante muito tempo tiveram lá os seus problemas, as suas dificuldades, e Deus, na sua infinita misericórdia, concede a possibilidade para que aquelas pessoas possam se reajustar. E elas virão tantas vezes forem necessárias para que esse reajuste se dê de forma efetiva e de forma amorosa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 8, vejamos, há, portanto, dois tipos de família. Há as que se unem pelos laços espirituais e as que se unem pelos laços corporais. As primeiras famílias, que são aquelas que se unem pelos laços espirituais, como nós vimos anteriormente, são aquelas famílias que já estão, aqueles espíritos já estão vindo há algum tempo, eles têm uma afinidade, eles se gostam, eles se respeitam. Então esses laços, eles são duradouros, eles são eternos, eles não são passageiros. Diferentemente das uniões das famílias, né, que se unem por meio dos laços corporais, laços de sangue. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum. A gente vê os jovens muitas vezes se relacionando muito cedo, acaba tendo a moça ali uma gravidez, então vamos nos casar, vamos nos unir. Mas na verdade, aquela união sequer estava programada por eles no plano espiritual. Então tentam de alguma forma se unir, mas aquilo acaba não dando certo. Então, quando a união se dá apenas e tão somente em função dos laços físicos, dos laços corporais, é mais problemático. Quando há laços espirituais, então a possibilidade daquela união, daquele vínculo ser efetivo e prolongado, essa possibilidade é bastante grande. Bem, tipos de família, como eu disse, hoje em dia há várias formas, né? A extensa ou tradicional. Antigamente a gente via muito isso, as famílias eram mais numerosas, e muitas vezes moravam juntos até na mesma casa. Então eram os avós, né, com os filhos, os netos, aquelas casas grandes, quintal. Hoje em dia a gente quase não vê isso, né? A família nuclear, que se resume no pai, a mãe e os filhos, e às vezes até aquele casal que ainda não teve os seus filhos, já pode aquele casal ser considerado, é considerado uma família. A família composta, a relação que se estabelece quando o marido e a mulher casam e têm filhos. Mas num certo período da vida acham melhor se separar. Então é aquilo que eu disse no início. Se separam e vão constituir outra família. Tanto o homem como a mulher. Então é o que se chama de família composta. Continuando nos tipos de família, a parental, monoparental, né? Quando só há um ascendente na família, pai ou mãe. Eles podem ser os chefes do grupo familiar,
sem precisar de algum outro companheiro. Geralmente ocorre quando há um divórcio ou a morte de algum deles. A pessoa, um dos cônjuges foi embora, se separaram ou faleceu, e aquele que fica se encarrega de cuidar da família. Hoje em dia, a família homoparental. Pessoas do mesmo sexo, homens, mulheres, se unem e adotam crianças e passam a ter uma família. E a família comunitária, quando muitas pessoas moram juntas, às vezes pode não ter laço consanguíneo, mas acabam formando uma família pelo amor, pela afinidade, pelo afeto. Então vejam quantos tipos hoje nós temos de família. Então se a gente fizer, né, como eu disse, pegar desde do início, né, no início não, mas de muitos anos atrás, a gente vê a transformação que foi ocorrendo no seio da família, como elas foram se modificando. Agora, o mais importante de tudo, o que de fato, o que realmente interessa. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, diz o seguinte: estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus, ele já nos dá um outro conceito muito mais amplo, que é a família humana, a família universal. Não importa os laços consanguíneos, o que importa é que todos nós fomos criados em função do amor infinito de Deus. Todos nós tivemos a mesma origem, a mesma natureza, o mesmo Pai. E é isso que Jesus, através dos seus ensinamentos, tenta nos passar. E é incrível que ainda hoje a gente ouve muitas vezes pessoas dizendo assim: primeiro os meus, né? O que importa é a minha família de sangue, o resto é o resto. Se contrapondo totalmente àquilo que Jesus já nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. No livro Boa Nova, no capítulo número 30, que fala sobre o encontro de Jesus com Maria, pelo livro Boa Nova, Humberto de Campos é o Espírito, pela psicografia de Chico Xavier. Num determinado momento, Jesus está na cruz, nos seus últimos momentos, e ele vê João Evangelista e Maria. João Evangelista foi o único discípulo que não abandonou Jesus, ficou até os últimos momentos. E os dois estão ali abraçados, João Evangelista e Maria, e Jesus, alguns instantes antes de partir, olha para os dois e diz: mãe, eis aí o teu filho, que era o João Evangelista, referindo-se a João. Filho, eis aí a tua mãe. E aí João, naquele momento, tenta entender qual era a lição, a derradeira lição que Jesus estava querendo demonstrar naquele instante de muita dor. Então, no livro diz o seguinte: o grande evangelista compreendeu que Jesus, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. João entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus, que a gente tanto fala, que tanto se prega na casa espírita, o reino de Deus em nós, revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo. E que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar,
o círculo consanguíneo, aqui na época Jesus quis dizer, mas também para todos os necessitados do mundo. Então vejam como mudou, né, esse conceito de família. Antigamente era aquele núcleo consanguíneo, só aquilo era família. Com o passar do tempo, a família foi se modificando em função dos costumes, da cultura, do avanço da civilização. Até aí, faz parte da evolução do ser humano. Mas o que nós não podemos, em hipótese alguma, perder de vista são esses ensinamentos de Jesus. Que família não é o sangue, não é a carne. Família é o espírito. E todos nós, como eu disse, filhos do mesmo Pai, a mesma origem, o mesmo amor que criou a mim, criou a todos nós que estamos aqui. Essa é a nossa verdadeira família. Este é o conceito, o aprendizado que nós não podemos perder de vista nunca. O dia que a lei de justiça, de amor e caridade estiver totalmente instituída no nosso planeta, seremos então uma grande família. Eu gostaria de agradecer a Denise, que esteve aqui com a gente, fez a abertura, ela precisou se retirar em função de um compromisso. A Vânia, que esteve aqui conosco, que na verdade é a criadora da Sexta com Kardec. Obrigado, Vânia. E obrigado a vocês que vieram aqui essa noite, nos ouviram, e os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Nós vamos passar agora aos passes. A minha esposa vai chamando as filhas e depois, quem puder,